Bem-vindos ao nosso 21º dia e hoje nós vamos falar sobre a importância da paternidade, refletindo o amor e a sabedoria de Deus. Te convido então a abrir sua Bíblia em Colossenses 3:21. Enquanto você abre aí, eu já vou tomar meu café. Vamos ler juntos? Colossenses 3, versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha o que diz aqui em outra versão. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Vamos ler nossa mensagem de hoje? Olha só. Sobre paternidade. O pai da personagem do filme desempenha um papel crucial na vida dela, oferecendo suporte, orientação e amor. Sua presença é fundamental durante as transições e desafios que a personagem enfrenta ao se mudar para uma nova cidade. A relação entre pai e filha no filme nos lembra da importância da paternidade e de como os nossos pais podem refletir o amor e a sabedoria de Deus em nossas famílias. A relação entre pai e filha no filme nos lembra da importância da paternidade e de como os pais podem refletir no amor e na sabedoria de Deus em suas famílias. A Bíblia nos oferece uma riqueza de ensinamentos sobre o papel dos pais e a maneira como eles devem guiar e nutrir seus filhos. Em Provérbios 22:6, lemos: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo nos lembra da responsabilidade que os pais têm de guiar seus filhos nos caminhos de Deus desde cedo. O pai da personagem, mesmo enfrentando suas próprias lutas e estresses, procura estar presente e apoiar a personagem em seu desenvolvimento emocional e social. Um exemplo bíblico de paternidade exemplar é José, o pai terreno de Jesus. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, José desempenhou um papel importante em sua criação. Em Mateus 1:19-21, vemos José sendo descrito como um homem justo, disposto a seguir a orientação divina, mesmo em situações difíceis. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho, instruindo-o a tomar Maria como sua esposa, José obedeceu sem hesitação. Sua obediência e fé forneceram um ambiente seguro e amoroso para Jesus crescer. Imagina que lindo! Outra figura paterna notável na Bíblia é Jetro, o sogro de Moisés. Jetro ofereceu sabedoria e conselho a Moisés quando viu que ele estava sobrecarregado com as responsabilidades de liderar o povo em Israel. Em Êxodo capítulo 18, versículos 17-24, Jetro aconselhou Moisés a delegar responsabilidades para que pudesse se concentrar melhor em seu papel de líder. Moisés seguiu o conselho de Jetro, resultando em uma liderança mais eficaz e um alívio significativo para ele. Este exemplo nos mostra como os pais e figuras paternas podem oferecer uma orientação sábia e prática, ajudando a aliviar fardos de seus filhos. No filme, o pai da personagem enfrenta o desafio de equilibrar sua carreira com as necessidades emocionais de sua filha. Isso reflete a realidade de muitos pais que buscam sustentar suas famílias enquanto se esforçam para estar presentes e envolvidos na vida dos seus filhos. Aqui é uma diferença, né? Não dar presente, mas estar presente. Em Efésios 6:4, Paulo exorta os pais: E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Este versículo enfatiza a importância de criar os filhos com amor, paciência e instrução no Senhor, evitando atitudes que possam levar à frustração ou ressentimento. Eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Esses dias eu estava lendo, sobre os frutos do Espírito, e quando chegou nessa parte da paciência, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Nós temos orado de maneira errada. Nós aprendemos aí um tempo atrás aí que não devíamos pedir paciência para o Senhor, mas pedir graça, porque pedir paciência é como se Deus mandasse uma outra provação para ver se a gente seria aprovado naquele teste.
E se não aprovado, você teria que repetir, né? Um outro momento que Deus mandasse aí para você, um desafio para você ser aprovado nessa paciência. O fato é que graça é diferente de paciência, não é? Então, nós temos orado de maneira equivocada. Não devemos pedir graça quando se trata de criação de filhos, mas sim de paciência. Essa paciência gera em nós o que? Domínio próprio, sabedoria na hora certa de falar. Muitas vezes, a ira nos domina e acabamos falando o que não devemos. Então, isso exige paciência. Educação exige paciência. Então, aqui há algo muito forte que nós devemos nos atentar para isso, sabe? Não é pedir graça, mas é pedir sim paciência. Paciência para lidar com os nossos filhos. Paciência para sermos bondosos com os nossos filhos. Paciência para instruí-los da maneira correta, né? Graça é um favor imerecido. E isso é Deus que faz por nós. E nós, para os nossos filhos, nós exercemos paciência, amor, bondade, né? Domínio próprio. E assim nós estamos ensinando eles a serem bons pais também, né? Boas mães também. Então vamos mudar essa maneira de orar ao Senhor. Porque se a Bíblia nos diz que os bons frutos, né, que devemos ter, exige de nós paciência, paciência teremos, paciência pediremos. E se vier o repeteco aí, a provinha de novo, é porque nós não exercemos a paciência de maneira correta. Vamos aprender a ser confrontados da maneira correta, né? Graça, ele entra em outro contexto, mas nos frutos do Espírito nos ensina a pedir paciência e não graça. Concorda comigo? Então, que o Espírito Santo revele isso de forma individual aí no seu coração. Que ele traga luz sobre a importância de criar os filhos com amor, paciência e instrução no Senhor. Fecha parênteses. Eu espero que você dê um amém por isso. Que o Senhor fale ao seu coração nesses dias. Continuando aqui então. Outro exemplo bíblico é o de Davi e seu filho Salomão. Antes de sua morte, Davi deu conselhos valiosos a Salomão sobre como governar Israel e seguir os caminhos de Deus. Em 1 Reis 2, versículos 1 a 3, Davi diz a Salomão: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Sabe? A sabedoria e os conselhos de Davi forneceram a base para o reinado de Salomão, mostrando como os pais podem influenciar positivamente o futuro de seus filhos. Em momentos de transição e desafio, como mudança para uma nova cidade enfrentada pela personagem do filme e sua família, a presença e o apoio de um pai são essenciais. Em Salmos 103, versículo 13, lemos: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse versículo nos lembra do amor compassivo de Deus, que é refletido na maneira como os pais cuidam de seus filhos. A compaixão, paciência e orientação amorosa de um pai podem fazer uma diferença significativa na vida de uma criança. Olha a paciência entrando aqui. Ele não disse a compaixão e graça. Consegue perceber? A compaixão, paciência e orientação amorosa de um pai. Inclusive, a maneira como você trata seu filho vai refletir na maneira como ele vai tratar Deus. Ele vai transferir esse mesmo cuidado, esse mesmo tratamento aí para Deus. Se você é um pai áspero, rígido,
seu filho vai transferir para Deus. Deus é pai, então ele vai achar que Deus é áspero, ele é rígido. Então a maneira como ele vê você tratando Deus, a maneira como você o trata como filho, vai refletir em como ele, como homem, né, como futuro pai, ele vai tratar os filhos e também como ele vai tratar Deus. Muito cuidado com isso. A sua responsabilidade é imensa em mostrar Deus na figura de pai para essa criança, para esse filho e para essa filha. Reflexão de hoje. A reflexão importante aqui é que a paternidade é um chamado divino para refletir amor e sabedoria de Deus. Os pais têm responsabilidade de guiar, proteger e nutrir seus filhos, ajudando-os a crescer em sabedoria e graça. Em Colossenses 3:21, Paulo adverte: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Esse versículo nos lembra da importância de criar um ambiente de apoio e encorajamento, onde os filhos possam prosperar. Então, cuidado, não irriteis os vossos filhos. E nós finalizamos o nosso devocional de hoje com essa reflexão. Então vai ficar aí para você pensar. Hoje você tem a liberdade de fazer a sua oração, de pedir para Deus que Ele te dê os frutos do Espírito, de pedir para Deus para que Ele te guie, né, nessa educação aí que Ele colocou nas suas mãos desses pequenos, né, que Ele te entregou, que você faça isso com muita sabedoria, muito amor e muita graça do Senhor sobre a sua vida, para que você haja com paciência, com muito amor. Seja esse pai bem presente na vida dos seus filhos. Deus abençoe seu dia.